E aí, aos 15, eu mudei para São Paulo, porque essa época, gente, não é o tênis que é hoje. Então, a gente não era valorizado, a gente não se ganhava o que ganha. Não era uma profissão, né? Para poucos. Era o Guga, era o Fininho, era o Sareda. Então, eram os 3 maiores, né, da minha época que a gente se inspirava, mas a gente via que era muito difícil, né, chegar lá. Sabe o não negociável? Sim. O que é o não negociável para você cuidar de você? O tênis para mim é o não negociável. Só pensa em jogar tênis. Nem toca nesse assunto. Senão nós vamos ter problema. Boa. Então é não negociável. Então, esse acordo entre nós, ele é super claro, né? E ok. Trabalhei tanto. Eu mereço dormir mais, porque eu tive um dia do cão. É a briga mental, né? É a briga mental. Então, você perdeu a briga. Não negocia com a sua mente. Vai. Fala, tenista! Bem-vindos! Começando mais um programa. E, na verdade, a gente começou bem antes, porque a gente tá aqui 30, 40 minutos já falando sobre vários assuntos. Então, você imagina o quanto hoje você vai ter uma entrega muito diferente, porque a gente vai entrar na sua cabeça, literalmente. Estou aqui com Sérgio, fisioterapeuta do esporte, para mais um dia, para mais uma conversa. Sérgio, bom dia novamente. Beleza? Beleza. Fala, pessoal. O programa de hoje, ele tá assim... eu sentei nessa mesa aqui, eu senti uma paz, uma tranquilidade. Por enquanto. Um clima muito ameno. Porque hoje está brilhante a nossa mesa. Tá legal mesmo. Tá? E eu, assim, é um tema que eu adoro, que eu trabalho todos os dias com meus atletas, com meus pacientes. Tenho certeza que você também. E, cara, você que tá em casa, que é profissional de saúde, fisioterapeuta, que é nutricionista, que é psicólogo, que é médico... tem que assistir até o final, porque hoje vai ser incrível esse programa, tá? Vou apresentar aqui a nossa convidada, por isso que a nossa mesa hoje está brilhantada, porque, cara, ela é fenomenal. Não só dentro de quadra, mas principalmente fora dela. Lízia Prado, que é psicóloga, consultora e nas horas vagas é tenista, né? Na verdade é uma atleta do tênis. Gostaria que fosse o contrário, mas tudo bem. E tem um detalhe, temida pelas adversárias. Lízia, seja bem-vinda ao nosso programa. O palco é seu. Muito, muito, muito obrigada. Tô super feliz de ter essa oportunidade de falar de algo que foi e é minha vida, né? Que é falar sobre uma coisa que é minha paixão, que é o tênis. E também poder juntar o tênis com o que eu faço, né, da minha vida profissional. Eu acho que é um casamento perfeito. Então, obrigada pelo convite. Tô bem feliz. Que legal. Aqui. E a gente tem uma tradição aqui, a gente flipa a moeda. Quem ganhar, começa as perguntas com você, tá? Igualzinho um jogo de tênis, tá? Solta a vinheta aí. Vamos lá, então. Os bastidores. Podemos? Boa. Cara ou coroa, André? Cara. Deu cara? Deu coroa? Não, deu coroa. Opa! Então, passa comigo. Boa! Eu já comecei ganhando, hein? Hoje é meu dia. Vamos lá, Lízia. Eu quero saber como você começou no tênis, como que o tênis entrou na sua vida. Conta pra gente. Tá bom. Então, desde criança, meus pais sempre me incentivaram a fazer esporte. Então, eu já fiz de tudo. Fiz natação, aí fui campeã mineira de natação. Cheguei em ser campeã mineira, mudei de esporte. Chegou no auge e mudou. Mudei. Fui pro basquete, aí não gostei muito, porque eu era mais baixinha, não conseguia performar. Aí eu saí, fiz um ano, fui pro vôlei, também fiquei 1 ano e meio, aí eu fui pro tênis. O tênis foi minha... Você chegou com que idade, né, nesse momento? No tênis, 11 anos. Tá. Aí, 11 anos, entrei já para representar a equipe do clube, Praia Clube de Uberlândia. Patrocinada, viajava todo final de semana, treinava 7 horas por dia. Uau! 7 horas. De segunda a sexta. Obviamente impactava meus estudos, né? Porque eu morria de vontade de terminar a aula e já ir para jogar tênis.
final de semana eu tava jogando tênis, então foi a minha paixão até os 15. Fui campeã mineira na época que eu, né, dessa idade dos 11 aos 15. Então eles de dupla. enxergaram um talento aí, não É, Foi mas a um gente... caso, né? Não, aí a gente comecei a jogar pelo clube, patrocinada pelo clube. E aí tinha uma loja lá em Uberlândia, que eu sou de Uberlândia, que começou a patrocinar eu e a minha amiga, que na época ela chamava Pro Esporte, a gente até saiu no jornalzinho, e esses dias eu postei no meu Instagram. Que legal. O jornal de quando que eu tinha 12 anos, né? Nossa, bem menina. Que legal. Falando que a gente tinha ganhado o torneio. E aí, aos 15, eu mudei para São Paulo, porque essa época, gente, não é o tênis que é hoje. Então, a gente não era valorizado, a gente não se ganhava o que ganha. Não era uma profissão, né? Para poucos. Era o Guga, era o Fininho, era o Sareda. Então, eram os 3 maiores, né, da minha época que a gente se inspirava, mas a gente via que era muito difícil, né, chegar lá. E aí eu tive que interromper a minha carreira, porque eu resolvi mudar para São Paulo para estudar, né, e ter uma profissão, porque o esporte não era tão valorizado assim. E aí eu parei aos 15, aí eu cheguei aqui em São Paulo, joguei na Play Tênis por um tempo, parei, não competia mais, o que foi uma dor para mim muito grande. Você sempre competiu a vida toda, né? Eu sou super competitiva em tudo que eu faço. Então, aí eu vim pra cá e vai fazer mais ou menos... Eu parei por 30 anos. Uau! E aí eu voltei... Parou sem jogar? Sem jogar. Sem jogar? Como é que você sobreviveu, meu Deus? Você substitui, você ressignifica. Porque, né, ou você sofre, você escolhe sofrer, né, por algo que você ama e que não dá... Ou você ressignifica e ocupa aquele espaço com outras coisas. Então, você fazia outros esportes. Eu escolhi esse caminho. Aí eu ia pra academia, né? Que é o que a gente consegue aqui em São Paulo conseguir fazer durante a minha formação. Paulistano. Exato. Não, é academia, só. É isso aí. E, bom, aí eu sempre assisti, né? Sempre assisti tênis, sempre continuava acompanhando. Legal. E você viu tanto que evoluiu de lá pra cá. E voltei já tem alguns anos, mais ou menos uns 7 anos, a jogar. E assim, ele veio pra vir. Veio pra ocupar a maior parte do meu tempo. Então, hoje eu tento treinar umas 3 horas por dia. Às vezes mais, às vezes menos, mas todo dia eu faço um joguinho, pelo menos. É minha terapia. Legal. E quem é a Alísia? Ai, a Alísia é apaixonada pela vida. Eu realmente acho que a vida é uma chance. E eu acho que eu faço valer a minha oportunidade de estar aqui. Então, eu agradeço todos os dias tudo que eu tenho, né? O que eu faço, que eu amo. O esporte que eu consigo que eu gosto, eu consigo fazer. As pessoas que eu quero estar, eu consigo escolher com quem eu quero estar. E eu sou uma pessoa que eu me vejo no futuro... E eu gostaria de chegar exatamente como eu estou hoje. Sabe quando você chega numa idade que você tá bem? Com tudo. Todos os sentidos. Você tá bem legal. com o seu corpo, você tá bem com a sua profissão, você gosta do que você faz. Eu tenho minhas horas, né, de lazer, de hobby, que eu tô bem, que é o tênis. E lá em casa, sabe o não negociável? Sim. O que é o não negociável para você cuidar de você? O tênis, pra mim, é o não negociável. Só pensa em jogar tênis. Nem toca nesse assunto. Senão nós vamos ter problema. Boa. Então, é o não negociável. Então, esse acordo entre nós, ele é super claro, né? E ok. E, enfim, a minha família, tudo que eu consegui, eu falei, se pudesse ser assim pro resto da vida, sem nenhuma mudança, ia ser seria ótimo. Agora, o que me deu uma curiosidade, deu pra perceber que você é apaixonada pelo tênis. Como é que você viveu esses 30 anos sem tênis? Posso dizer, e com certeza, que eu não tinha o brilho nos olhos que eu tenho hoje. Porque falta, né, gente? E muita gente, Serginho, faz isso. Durante a nossa adolescência, a nossa infância,
sei lá, amava jogar tênis, amava tocar instrumentos musicais, amava fazer artesanato. E aí, entra na vida adulta, parece que a gente abandona o que a gente gosta de fazer. Ah, não tem mais tempo, porque tem família. A gente vai arrumando um monte de justificativa, né? Eu brinco que quem não faz, justifica. Então, a gente vai arrumando um monte de justificativa e a gente vai empurrando as coisas. E a gente vai abandonando aquilo que a gente gosta e que dá faz bem, prazer. Né? Então, você tem que encontrar. A própria psicologia fala, você não vai fazer tudo que você faz, não é o que você vai amar tudo que você faz, né? Você não vai amar tudo que você faz. Mas você precisa, em tudo que você faz, encontrar uma coisa que você ama e que te dá prazer, porque é isso que o corpo vai fazer todos os dias. Fazer você acordar para fazer aquilo que você ama. E o resto, ele já tá alimentado, sabe? Então, você tem que encontrar um prazer no que você faz ao longo do dia. Senão fica muito difícil, né? E baseado nisso que eu acho que talvez até complementando a pergunta do Sérgio, esses 30 anos que você ficou sem essa paixão da sua vida, o que piorou na sua vida, assim, que você falou, poxa, esses 30 anos realmente fez tanta falta que eu tava mais estressada, minha saúde saiu um pouquinho do meu padrão. O que você sentiu que sem esse amor da vida, né, te fez falta e comprometeu a Lísia como um todo? E essa pergunta é ótima porque quando você tá vivendo, você não tem essa consciência, né? Que te falta ou que você tem uma parte entristecida, digamos assim, quietinha. Ela tá quieta, mas ela tá triste, ela tá escura, ela tá esquecida, né? Abafada, digamos. A gente enxerga a vida faltando pedaço, né? Então, posso dizer que eu não era tão leve como eu sou, porque eu entro hoje na quadra e eu saio completamente diferente. Outra pessoa. Outra pessoa. O meu trabalho, ele me demanda muita energia, porque a gente trabalha com pessoas, né? Com as emoções das pessoas. Energia, né? E elas transferem, e elas, né, compartilham, e elas trazem, a gente sente junto, e a gente tem a parte empática. Então, você se envolve, não tem como, né? Você não traz pra você, mas você tá ali envolvido na energia, no campo energético. E isso desgasta. Você chega no final do dia que você fala assim, meu Deus do céu, né? Preciso me recuperar. E por mais que você não tenha força física, eu vou me carregando pra quadra, mas eu chego lá, vem a força, carrega a bateria e eu me transformo, e eu grito, e eu olho a bolinha e eu bato na bolinha com força, e eu olho quem tá na rede, e eu miro, né? Muito bom. Então, antes eu não conseguia isso. E você acaba transferindo para quem tá ao redor. Então, pesa o relacionamento, pesa a forma como você enxerga a vida, né? Com um pouco mais de viés negativo. Então, tudo é impactado, né? Quando você não tem essa coisa boa, essa energia, né? Esse prazer. Que às vezes até um escape, né? De todos os conflitos e emoções, naquele momento é o teu momento, né? É você pensando em você, pensando no teu esporte, focando em algo. Saiu tudo, né? A gente até teve uma convidada que ela falou muito isso em relação aos pacientes, né? Que ela falava, eu preciso que você se desconecte pelo menos por 1 hora por dia. Vamos usar o tênis para isso. Porque no tênis você não vai pegar o celular, você não vai fazer, você não vai pensar em problemas, você vai estar pensando em bater na bolinha. Acertar. Qual que é o próximo drill? O que eu vou ter que fazer? E é o seu momento. A gente tem que ter isso. Porque a nossa energia, ela é drenada, né? Por problemas que você tem, por atividades. Você tem um dia super cheio de coisa. Mas sempre você tá fazendo, né? Pro outro. Exato. Dando conta das demandas. E você nessa história? Que horas que você para olhar pra você e cuidar de você? Então, pode ser o tênis, pode ser cozinhar, pode ser qualquer coisa. Mas é o que eu falo, você tem que ter esse não negociável que você não vai abrir mão. Legal, Lísia. E você pode ter certeza que você vai ser fonte de inspiração para muitas mulheres que estão assistindo esse podcast, que estão paradas, né? E de repente vão pensar em voltar. Descreva pra gente alguma história ou aquele
a lembrança daquele momento que você voltou pra quadra depois desses 30 anos? Nossa, eu lembro. Parecia que eu tava jogando uma câmera lenta. Fazia assim, ó. Eu tenho esse vídeo da minha primeira aula. E aí eu lembro que eu mandei para um amigo meu de Uberlândia, ele fez assim: mas você colocou o vídeo em câmera lenta? Falei, não, tá muito devagar. Ele, meu Deus. O que aconteceu? Aí eu falei, gente, eu acho que eu desaprendi a jogar tênis. Eu lembro que era um dia de semana à noite, 7 horas da noite, e eu tava tão feliz, eu tava achando que, gente, 30 anos depois, eu ainda acerto a bolinha, eu ainda faço o movimento. E aí ele vira e fala assim, você tava em câmera lenta? Foi. Você me fez lembrar de um paciente outro dia, que ele falou assim, cara, ele tinha uma epicondilite, né? A gente tratou, melhorou a dor, aí ele voltou pra quadra. Aí ele falou, cara, aí eu fiz a aula, aí eu batia forte e tal. Pra mim tava tudo bem. E o professor tava filmando. Aí quando ele me mostrou o vídeo do movimento, eu achei horrível. Parecia que eu tava fazendo tudo errado. Ou seja, é esse sentimento, né? É sobre isso, né, Lísia? É sobre isso que importa, né? Não importa como, mas vai, né? Vai que tudo se ajeita depois. Lenta ou não, eu tava tão feliz que eu achei que eu tava arrasando. O que importa é só o que eu vejo, né? E o que eu sinto, mas foi engraçado. E como que foi esse retorno, Li? Porque assim, você saiu de um período no tênis que você queria ganhar e competir, Sim. acima de tudo. E aí você entra em uma outra fase da vida que isso não representa mais a essência do teu esporte. E como que foi essa... acho que até essa história foi muito legal, porque parecia que você estava num novo momento mesmo, né? Tava mesmo. Os seus movimentos mudaram, né? Aham. Como que foi essa mudança? E até, falando pro pessoal de casa, a possibilidade de você... que quem já deixou o tênis para trás e às vezes começa a ver todos esses movimentos do tênis que está crescendo assim de uma forma exponencial e de falar para a pessoa de casa, ó, ainda dá para voltar, Nossa. porque você voltou, você é o exemplo disso, né? Alguém competia tanto, depois de 30 anos, normalmente, né? Eu fiquei, por exemplo, 7 anos parado na época de faculdade, de cursinho, faculdade, tudo, e voltei. Você já, pô, bateu o recorde, né? 30 anos. Então, como que foi esse retorno? A sua cabeça, o que mudou na hora que você estava na quadra? E essa capacidade de você poder voltar para o tênis, né? Que poucos são os esportes que permite isso, né? Uhum. Por exemplo, futebol. Quem normalmente para jogar futebol não volta a jogar futebol porque é um esporte que traz muita lesão. Sim. Então tem um risco maior. Legal essa pergunta, porque assim, como eu fiquei bastante tempo, parece que você começa do zero, né? Então, você reseta Uhum. e é uma página em branco que você começa a escrever a partir dali. Então, todos os seus medos e inseguranças, eles não existem neste momento de retorno, porque é novo. 30 anos sem fazer, né? Então, é praticamente algo que eu já sabia, mas estava guardado. E você tá guardado na memória, né? Que você sabe. Por isso que eu até fiquei feliz que eu consegui acertar as bolinhas. Era o meu medo, né? Será que eu vou conseguir fazer o movimento e acertar? E você começa do zero. Claro que é difícil aprender velha, né? Mas é muito mais difícil, porque o tênis ele é muito complexo. Eu que digo. Ele é um movimento complexo, mas como eu tinha memória, ficou um pouco mais fácil o meu retorno. Sim. E quando eu falo, né, da limitação, a limitação, ela existe aqui. Né? Eu não sei, eu sou descoordenada, eu não consigo, né? A gente se coloca nos limites mentais. Cobra, né? A gente Exato. se cobra, porque as pessoas já querem começar jogando, performando e ganhando, né? E eu que trabalho com desenvolvimento humano, sei o quanto é difícil desenvolver pessoas, né? Porque pessoas é comportamental e a gente leva um tempo pra gente se desprender de vícios, né? E desaprender para aprender, então é muito difícil. A pessoa, quando ela já vem pra jogar e ela vem cheio de senões,
Fica mais difícil ainda, porque, eu não sei fazer isso, eu sou ruim de esquerda, eu sou ruim de direita. É muito difícil você tirar isso dela, porque ela já vem, né, meio bloqueada. Mas vai. Tá com medo? Vai. Né? Não se prenda ao eu não sei, ou eu não... Você não sabe, né? O que o cérebro, ele faz com a gente, né? 3 coisas, né? O André, que médico, sabe mais que eu, mas ele quer te economizar energia, te tirar dor e te trazer prazer. Ou seja, ele vai fazer você fazer a mesma coisa pro resto da vida. Você nunca vai fazer nada diferente, nunca vai ousar nada, porque ele te blinda, né? Ele te poupa. Então, é assim, eu brinco, né? Eu brinco nos meus treinamentos assim. A gente tem o dilema do perder peso. Eu tenho que ir pra academia fazer um esporte. Mas gente, que horas? Eu acordo 6 horas, ponho meus filhos no ônibus, pego o trânsito, começo a trabalhar às 8, vai até às 6, 7, às vezes até mais. Pego o trânsito pra ir pra casa, tem filho, tem marido. Que horas? Acorda às 4. Das 4 às 5h30, olha, um bom aeróbico que você faz. Aí começa, você põe o despertador, 4 horas. Aí você fala assim, né? Jura? Amanhã. Amanhã eu começo. Você vai acordar nesse filho, dessa garota de São Paulo, mais um pouquinho. Aí você começa a negociar com a sua mente. Soneca 1, soneca 2, soneca 3. Ou seja, o jogo tá perdido. Porque é 3 contra 1. A sua vontade contra 3, falando, fica na cama, olha que delícia, quentinho. E a gente tem a questão do merecimento, da síndrome do merecimento. Eu mereço comer um doce hoje, porque trabalhei tanto. Eu mereço dormir mais, porque eu tive um dia do cão. É a briga mental, né? É a briga mental. Então, você perdeu a briga. Não negocia com a sua mente. Vai empurrada, mas vai. E legal, porque muita coisa que você tá falando, eu faço muito no meu consultório, né? E vários insights aí que eu tô lembrando, assim, essa questão que eu falo pro paciente, né? Eu vou bem pontuar o que você falou. Não perca pra você, né? O seu maior adversário sempre vai ser você. E o tênis, a gente percebe, né, que quando a gente atinge uma performance de competição, que a maioria dos jogos que a gente perde pra gente. É isso. Né? E então, assim... Essa derrota é difícil. Demais. Aquela que você sabe que podia ganhar. Mas se você for trazer pra vida, as pessoas hoje são derrotadas por elas mesmas. Porque cada vez que você pensa desse lado, não vou fazer, deixo pra amanhã, você vai, né, postergando... E na verdade, assim, você tá sendo derrotado para algo que é tão essencial para você, que é cuidar de você. Então eu falo pro paciente, poxa, mas você não veio aqui para se cuidar? Mas você não quer se cuidar? Então, eu acho que isso é algo que eu penso todos os dias. O que eu vou fazer para mim hoje que eu vou favorecer a minha saúde? Então, é uma luta diária, amigo. Diária. E esses 3 pilares que você colocou bem perfeitamente, o nosso corpo, isso até em critérios de genoma, ele não mudou há milhões de anos atrás. Então a gente ainda quer sobreviver. E é sobreviver desde a questão de você fazer uma escolha até uma questão de você negar um conforto. Entendeu? A gente foi criado para lutar, para caçar, para cuidar do nosso bando, e a gente continua fazendo isso de um formato diferente, mas não mudou toda essa mecânica. Então, eu acho que isso foi muito perfeito do que você falou, né? Porque até o seu comportamento dentro da quadra mudou, né? Você já começou a treinar, te conhecendo, enxergando que depois de 30 anos você é outra Lísia. E talvez até todo esse fundamento de você página 0, talvez isso tenha sido aquele gatilho para você falar, agora eu preciso realmente me renovar. Mas assim, a teoria é linda, né? Mas a prática não é tão fácil assim. Então, o que acontece? Eu, 30 anos depois, estou com 52, eu acho que eu tenho a mesmo físico e a velocidade que eu tinha aos 12. E eu não aceito não ter.
Eu não aceito não conseguir correr. Não só você, todos os atletas dessa idade É uma são assim. luta. Então, assim, eu vejo que eu tô cansando. Academia. Corre. Preciso melhorar minha resistência, minha performance, não sei o que lá. Então, eu intensifico a academia, porque eu quero melhorar. Porque é muito difícil você aceitar suas limitações físicas. Vocês A assistiram? sua cabeça não acompanha. Vocês assistiram a entrevista do Djokovic? No último... Foi no penúltimo Grand Slam, né? Que foi o Roland Garros. Que ele falou o seguinte: eu estou indo muito bem na temporada. Eu chego muito bem nos Grand Slams. Até a semifinal. Quando eu chego na semifinal, ou eu pego o Sinner, ou eu pego o Alcaraz. Só. E eu hoje aceito que eu estou abaixo. Uhum. Meu físico não vai mais. É. Mentalmente eu tô bem e eu acho que eu consigo, mas eu não consigo mais. É isso Porque aí. ele conseguiu, ele tem essa consciência de que é a parte física. O menino tem 22 anos, tá voando. Ele tá com 37, 38, né? Então ele não consegue mais acompanhar. Mas, E é difícil isso. Sérgio, sabe o que eu tô percebendo numa coisa no nosso programa? Que todo mundo que a gente traz aqui fala que está mais velho de idade cronológica. Tô com meus 50, meus 60, mas estou melhor do que quando eu tava com 30. Sim. A gente não tá filtrando, fazendo seleção nenhuma. Né? Não. Não é um requisito do Não é por programa. esse discurso, né? Mas eu acho que é legal quando a gente traz a gente começa a ter esses exemplos, porque eu acho que isso tem que realmente a gente fundou esse canal para a gente gerar conhecimento, e Exato. gerar uma perspectiva de uma saúde melhor. Exato. Olha quantos exemplos a gente está tendo no programa, você é um desses, de poxa, eu tenho essa dor porque eu tô com 50 anos. Eu não tenho uma energia boa porque eu tô com 60. Então não é mais desculpa isso, né? Exato. Poxa, você tá mantendo a mesma velocidade e se competindo com você mesmo de manter o que você tinha 30 anos atrás. É uma autocobrança, né? Mas vamos pro segundo set, porque a gente já tá emendando aqui, o papo tá tão bom, né? Solta a vinheta aí do segundo set. E eu quero abrir o segundo set já falando de uma questão importante que eu ia colocar uma pitadinha no finalzinho da conversa, mas eu vou começar com essa pergunta, que é em relação ao medo, né? A gente falou muito do cérebro primitivo, e a gente estuda bastante isso. E eu concordo com você nessas 3 funções, mas nessa funçãozinha entra muito medo, né? Que o André falou bastante aqui, o cérebro primitivo, a gente foi doutrinado a caçar, a buscar o alimento, mas também foi doutrinado a ter medo, a se defender. Como é que você vê isso em relação ao tênis? E como é que você se vê em relação a isso? O medo é um sentimento muito complicado, porque ele é paralisante. E aí a gente fala, né, até indo para minha área da psicologia, o autoconhecimento ele é o ponto de partida, né? Eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. Isso. Então, se eu tenho informação da minha adversária, eu já fico com medo, porque eu sei que ela é a primeira do Brasil no ranking tal. Então, eu prefiro não ter o conhecimento para não alimentar este sentimento. Eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, assim, deixa eu ver o que vem ali. E as pessoas adoram falar, você viu que você vai jogar com a primeira do Brasil? Aí eu... Não queria ouvir essa frase. Aí eu sou infeliz, né? Por que você foi me contar? Eu tava até agora me privando dessa informação. E aí você já começa automático, porque o sentimento é algo que você sente. Você não programa ele. Exato. Vou acordar às 8, vou ficar Tá no ansiosa. Às 9, eu vou ficar nervosa, então não conversa comigo, não. A Maria poder programar o que eu sinto. Mas é algo que você sente. E aí vem o que é bacana, né? Tudo bem, me falou... Vou ficar ansiosa, vou ficar nervosa. E às vezes eu entro na quadra assim, ó, que eu nem consigo nem segurar a minha raquete direito. Meu fôlego já tá curto. Respiração acelerada. O que eu preciso fazer? Se eu me auto-percebo e entendo que eu estou alterada, tô ansiosa, então
eu tô inquieta, eu não tô conseguindo concentrar, minha cabeça tá a 1000 por hora, eu tô bebendo água, eu tô comendo mais, eu tô comendo menos, eu começo a criar os meus rituais, né? Então, respiração. Vou pro banheiro, sento e fico. Eu preciso me acalmar, Sim. porque eu sei que o meu comportamento vai impactar o meu desempenho. Então, eu vou comer um doce, porque eu sei que me acolhe. Então, eu vou ter os meus rituais para eu gerenciar melhor as minhas emoções, para que elas não impactem o meu resultado. Então, eu tenho cada vez feito mais isso, né? Porque você não consegue se blindar do que chega até você, que são as informações. E quando eu olho, eu fico nervosa, mas eu começo a pensar também a questão do viés negativo, porque você fala, é a primeira do mundo. Ferrou, não vou ganhar, né? Ferrou, porque, meu Deus do céu, ela é a primeira. E aí você começa a trabalhar o viés negativo. Então, Lízia, você preparou, você sabe, vai lá e faz o seu melhor. Então, você começa a trabalhar o copo meio cheio. Porque, né, como diz até os estudiosos, os neurocientistas, a emoção, ela é uma matemática. Se você só pensa coisa ruim, você só sente coisa ruim, você só vai enxergar coisa ruim. Exato. Eu só vou me autodestruir. Então, o pensamento negativo, ele é autodestrutivo. Eu preciso ter bons pensamentos, inclusive na hora que eu erro uma bola, se eu ficar... Era a minha próxima pergunta. Retardada, exato. Né, olha isso, olha o que você fez, olha, presta atenção. Esquece, né? Você entende... Pensa no próximo ponto. E é o que a gente lê. O seu erro é um feedback. Você não tá agachando, você não tá movimentando o braço, você não tá fazendo isso. Olha, vê o seu movimento e corrige pro próximo. E esquece aquela bola pra frente. Mas a gente fica remoendo, né, gente? É tão difícil a cabeça da gente. Mas isso é uma disciplina que você vai controlando o seu pensamento. Porque senão ele vem cheio de emoção. Né? E aí ele vai te atropelando. Então, essa maturidade, ela é muito importante, sabe? Você chegar nesse ponto do deixa eu me perceber, pra eu entender. Porque outro ponto também é assim, até costumo falar no meu trabalho, né? Se eu tô com a minha mãe no hospital numa situação delicada e eu vim jogar, aonde eu estou? Estou no hospital? Com certeza. Qual a minha condição de jogar? Baixíssima. Eu tô alterada, eu tô triste, eu tô chateada, eu posso me distrair? Posso, mas não... Então, eu não vou ter um desempenho tão bom como se eu, né, não tivesse esse problema. Então, você entender os seus limites também. E aceitar. Eu não tô bem, eu vou fazer o meu melhor. Ganhar ou não vai ser consequência disso. E não ficar se autopunindo. Porque você traz tudo pra quadra. Os seus medos, os seus anseios, os seus problemas, né? As suas noites mal dormidas, que impacta, inclusive, a sua energia física. Então, você ter ideia de como você está chegando, para você entender o que você é capaz ou não, é super importante, né? Até a gente começou a falar que o tênis é uma metáfora para a vida. É isso. Errar no tênis faz parte, assim como errar na vida. Faz parte. O não sucesso faz parte, assim como você não vai ter sucesso em 100% das suas coisas. O tênis, ele é individual. Sou eu comigo mesmo. E na vida, eu tenho um monte de problema. Eu converso com quem eu quiser. Mas na hora que eu deito a minha cabeça no travesseiro, o problema é meu. É você com você mesmo. É só meu. Né? Ou seja, o tênis, eu preciso ter uma preparação antes para tudo, né? Como dizem os filósofos, um lenhador, para ele derrubar uma árvore, ele tem que passar 6 horas afiando o machado, para daí... Né, rapidinho ele é isso. Então eu tenho que ter um preparo. Minha vitória, ela começa antes. Exato. Não é na quadra. Eu vou trabalhar hoje, né? Eu dei workshop. Eu tô há uma semana, né? É um público difícil, é um público bem peculiar, né? De um segmento também muito difícil. Deixa eu ver como que eu vou me conectar com essas pessoas. Senão fica a teoria distante da prática. Então, Exato. é como a vida, né? A gente consegue fazer analogia
em relação a tudo. Mas Muito isso legal. é legal que você até traz essa abordagem, né? Do tênis para vida pro tênis. E tudo tá ligado. Sérgio, um detalhe que eu aprendi esses dias, né? Lendo essa parte de saúde mental, a gente falava muito daquelas manias do Nadal, né? Uhum. Das garrafinhas posicionadas, Ele tem tudo toque. na Uns toques. sequência. Eu trabalhei com toque. Mas sabia, aí olha que interessante. Eu achei que era alguma coisa assim também meio de compulsivo. E aí eu fui destrinchar isso, né? Sabia que isso era um ritual Atual. que ele fazia, porque a organização do tempo que ele fica 9, 7 segundos, que ele precisa se acalmar, ele precisa fazer esse ritual como forma de tranquilizar. Legal. Então, na verdade, ele fazia isso desde pequeno, porque na hora que ele saía de um game, ia virar a quadra, né? Saía de um game pro outro, na hora que ele via que ele tava num ambiente controlado, que tava tudo certo, tipo, tá tudo certo. Uhum. Ah, eu tô perdendo, mas tá bom. Uhum. Agora vai ser uma nova Uhum. fase, vai ser um novo ponto. Uhum. Por isso que ele era o cara que virava partidas incríveis, Uhum. não só por isso, claro, mas assim... Ficava bola difícil. Mas olha o controle mental que ele fez de um jeito que até eu falava, pô, essas manias dele é meio estranha. Mas na verdade, cara, Ele tava trabalhando essa questão emocional, né? quanto mais ritual ele colocava, mais ele ficava tranquilo. Então, o passar do cabelo, aquela parte de É ele conversando com ele mesmo, É, né? isso aí. E ele recebeu tantas críticas E é interessante por causa que disso. o Tony Robbins, né, todo mundo conhece, ele fala que o cérebro é um músculo. E como todo músculo que nós temos, é treinável. Que é muito isso que você está falando. O que ele fala? Quando você está numa situação que você está com muito medo, que você perde o seu controle, você tem que mudar a sua fisiologia. Que é isso que você está falando. Muda o controle respiratório, faz um exercício diferente, muda a postura, pensa num aspecto mais positivo. Ou seja, você tem que mudar isso, você tem que sair daquele pensamento que está no subconsciente te empurrando para baixo. Porque senão você erra no próximo ponto, você vai xingar, você vai achar que você tá mal, né? Então, tem essa relação direta com o tênis. E até quero até ser um pouquinho, te colocar na parede agora. Me conta um momento que você perdeu o controle mental. Perdeu. Assim, não era você, depois você olhou para trás e falou, meu, por que eu fiz aquilo? Não era eu que... Assim... Uma história. História Boa. boa. No tênis? Não tem- Pode ser? Tá bom. Essa aí até o Glauco Pereira, ele sabe. Aí, Meu Glaucão. coach. Aí, Glaucão. Meu primeiro ITF do Pinheiros, né? Do Clube Pinheiros. Gente, eu não sei, não era eu. Eu não sei o que aconteceu comigo. A minha raquete não parava na minha mão. Eu tava Uau. tão nervosa, mas tão nervosa, eu não conseguia beber água, eu não conseguia respirar. Eu olhava pro meu marido e fazia assim, ó. Eu não respiro, não tô conseguindo respirar, eu tô com falta de ar. Eu estava deste jeito o jogo inteiro. Os 2 sets. 6-0, 6-0. Caramba, tomou 2 pneus. Serginho, eu não joguei, eu não fui. Caramba. Eu não o meu emocional, porque era o ITF, né, do Pinheiros. Aí fiquei sabendo com quem eu ia jogar. Eu tinha acabado de voltar a jogar tênis. Então, assim, juntou o tanto que eu tava devagar, As emoções. as crenças que as pessoas, as emoções, e a importância do que é esse campeonato, né? Eu não conseguia beber água, eu não conseguia jogar, não conseguia correr. Sabe assim, eu fiquei meio que estagnada, paralisada. E foi o pior. Tenho um monte de vergonha desse jogo, porque ele foi o pior jogo que eu já fiz na minha vida. Porém, ele foi um Isso que eu aprendizado. ia falar. O que você aprendeu? Ai, gente, eu aprendi que assim, o que é isso, né? Como é que você entra nesse estado, Uhum. né? Completamente De fora de De ansiedade, né? si, de ansiedade, ansiedade. de medo, Irreconhecível, né? irreconhecível, sem conseguir pensar.
pensa, né? Olha o jogo dela. Que nada, eu não olhei o jogo, não vi estratégia, não fiz nada. Nem correr, mexer minhas pernas. Sabe quando o medo te paralisa? Uhum. Eu esticava assim pra bater. Caramba. E ela tava com a galera do Pinheiros inteira assistindo ela. E eu estava, né? Tava eu e o Gabriel. E assim, ele só fazia assim: corre, corre. Alguma coisa? Super assim, Você né, ficou tímido. intimidada por tudo isso, né? Tudo isso, a galera, ela fazia ponto, todo mundo. É. E aí, gente, eu fiquei desse tamanho, né? Perto dela. Então, foi uma crise emocional bem forte que eu tive. A primeira e única dessa forma. Mas que te ensinou muito. E Que a dali eu falei: agora, a partir de agora, eu vou me preparar tanto, mas tanto. Não que as outras eu não ficasse, mas eu fiquei bem menos. Hoje tá bem mais tranquilo, assim. ó, As derrotas Nada ensinam como- muito mais, é. né? e se você percebe, Célio, uma psicóloga, ou seja, ela tem um alto Experiente, né? experiência, conhecimento, tá? Mas numa situação nova, não, né? Mas todo mundo tá sujeito, né? Então, Quando é novo, você se conhece no novo, né? Você não sabe como você age ou o que você sabe daquele novo. Então, a emoção é a primeira que vem. Aí depois você vai descobrindo, né, o que você consegue fazer naquele cenário novo. Então, mesmo sendo psicóloga, tendo, né, trabalhando o tempo todo, essa questão que você fala, né, é uma negociação todos os dias. Você sai de uma reunião, você fala: o que eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter falado, né, o que eu fiz bem, o que eu não fiz. Mas algo novo é novo. Então, até o que você sente é novo, né? Então, Uhum. é difícil. e O ser humano é complexo, ele é muito complexo. Como diz o Freud, nosso amigo Freud, ele fala o seguinte: você não conversa no espelho com a mesma pessoa 2 vezes. Você acorda de manhã e você é um. Você vai trabalhar, aí você vai pra rua, você vai trabalhar, você vai jogar tênis, você tem desafios, você tem passa por problemas, você passa por raiva, né? Você conversa com pessoas, negocia, um monte de coisa. Ao final do dia, quando você se olha no espelho, você é outra pessoa. Não tem como você ser a mesma, né? Ou seja, a gente é muito complexo. E nem precisa ser. Você acorda você tá num espírito ok. Você vai pro trabalho, você conversa com alguém, você já mudou completamente o seu estado, né? Então, a gente é muito, muito complexo, muito difícil. E se você terminar do mesmo jeito, significa que você está morrendo. A gente foi feito para se desenvolver. Exato. Tá? Isso, inclusive, eu falo para os meus comandados todos os dias. É isso Gente, mesmo. essa empresa aqui pensa em crescer e pensa em se desenvolver. Se você achar que você está igual, você está morrendo. Profissionalmente, pessoalmente, enfim, né? E a própria saúde, né? A gente percebe que quando a gente, por exemplo, faz um exame no paciente, um período, um exame de sangue simples, né? Nada demais, e aí faz à tarde ou à noite, é outro exame. A gente faz, por exemplo, uma bioimpedância, né? Um exame de composição corporal de manhã, Legal. à noite é outro corpo. Uhum. Então, a Que legal. individualidade, o momento, ele é muito circunstancial até para nossa saúde. Eu queria te fazer uma pergunta assim, que às vezes eu fico me martelando, e quando eu começo a conversar sobre outras modalidades com outros especialistas de esporte, aí sempre, às vezes, gera uma invejinha dos esportes de raquete, né? Porque a gente fala muito do mental no tênis, né? E eu não vejo muito outros esportes explorando essa parte mental. Por que você acha que o tênis, ele é um treinamento físico e mental? Eu acho porque se você tá bem mentalmente, né? Tá ok, dorme bem, é concentrado, consegue organizar, né, as suas ideias, mas você tá com dor, você não tá bem. Uhum. Você não tá com dor, mas você não consegue dormir, você não se concentra. Eu tô falando junto, você tá... Você tá com viés negativo, você também não tá bem. Sim. Então, a gente, né, até o Damasio, não, o Descartes falava, Uhum. corpo e mente são indissociáveis. Exato. Aí vem um livro que é O Erro de Descartes,
que ele fala, não é corpo e mente, é corpo, mente e emoção. São indissociáveis, porque você tem o corpo, você tem a mente e você também tem os sentimentos. Então, é tudo junto. Eu preciso olhar para os três e organizar os três, porque a gente nasceu para funcionar bem, né? Sim. Sem dor, né? Deitou para dormir? Dormir. E também fazer um entendimento, né, do que a gente está sentindo. Eu tô ansiosa por quê? Né? O que é que você falou que me deixou ansiosa? Não é você que me deixa ansiosa. Por que eu fiquei ansiosa com o que você falou? Mas a gente não investiga isso. Então, quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, a gente fazia, né, eu ficava 7 horas com uma pessoa fazendo o diagnóstico dos transtornos mentais que a gente trabalhava. E 80% dos transtornos mentais, eles vinham de cunho emocional, né? A gente não cuida da parte física e mental, né, e do emocional, e ela vai se transformando em doenças. O corpo grita uma hora. Exatamente. Então, é tudo junto. Se eu tô com algum desses desencaixado, eu preciso levantar a mão e pedir ajuda. Mas a gente aprendeu a engolir choro, né, gente? Sim. Engole o choro e toca a vida. E você engole o choro e psicossomatiza tudo. Então, eu acho uma pena, porque a gente tá lidando com o ser humano é pulsante, ele sente, né? E todos os esportes tinham que ter essa abordagem, né? Não só o tênis que tá, né? A gente tá hypado aí, tá na bola da vez. Mas é qualquer esporte que exija, né? Toda a sua dedicação, sua concentração, sua mente, seu físico. E o seu controle emocional. Um esporte que traz bastante isso é a Fórmula 1. Começou muito com o Senna isso. E um dos segredos do Senna correr bem na chuva, enquanto todo mundo freava, ele acelerava, é que ele fazia um treinamento mental absurdo. Eu li o livro do Nuno Cobra, que era o preparador dele. E ele fala assim no livro, ele fala assim, ele falou, olha o tanto que a cabeça manda. Ele fala, se você abre a janela num dia chuvoso, cinza, e fala assim, nossa, que horrível, chuva. As primeiras palavras do dia são pesadas, o seu corpo quimicamente se prepara para ter um dia difícil. Exato. Sabe o dia que chega 10 horas, meia-noite, como é que é? Chega meia-dia, não chega meio-dia. Chega meia-noite, mas chega meio-dia, né? Então, é aquele dia que... Por quê? Né? Tudo arrastado. Óbvio, né? As primeiras palavras impactaram e mudou toda a produção, né, química. E aí ele fala, o mesmo cenário, chuvoso, você fala, que delícia, né? Adoro trabalhar com palavras. O seu corpo vai se preparar para isso. Então, esse livro chama Semente da Vitória. Esse livro dele. Legal. Sensacional, do Nuno Cobra, que começou com o Ayrton Senna, isso mesmo. Muito legal. E aí, só emendando a pergunta, que assim, o Senna, ele fazia muito essa preparação. Então, assim, ele conhecia muito bem os circuitos. Naquela época era carro mecânico, ele sabia qual é a curva, qual a marcha que ele ia usar, quanto que ele tinha que acelerar. Então, ele tinha isso mentalmente. Minha pergunta é, você faz isso no tênis? Faço. Eu fico pensando como é que vai ser o jogo, né? Eu acho que tem um esportista do basquete também, não sei se era o Michael Jordan que fazia isso. Jordan. Era ele, né? Que ele ia na quadra e ele ficava pensando nas jogadas. E toda vez antes de um campeonato, eu tento pensar no que eu vou fazer, qual é o meu melhor, né? O que eu tenho de pontos fortes. Como é que eu vou trabalhar a minha esquerda, a minha direita? Então, eu faço mais ou menos esse pensamento de pensar no meu jogo, sabe? Legal. Conta um ritual. Isso me ajuda. Um ritual. Então. Ele não era muito bom, né? Segundo o Glauco Pereira. Glaucão, está sendo citado aqui hoje, hein? A orelha tá queimando dele. Era assim. Antes de um campeonato, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que me aquecer. Aí, eu jogava 2 horas antes do campeonato. Então, eu ia pra academia, ou eu jogava, sei lá, eu era louca. Uma energia. Eu achava também que eu ia aprender alguma coisa antes do campeonato. Né? Mas eu achava que eu tinha que movimentar pra já chegar aquecida, né, e tal.
E aí, eu ia pro jogo, primeiro jogo, ok. E do primeiro eu passava pro segundo. O segundo, gente, eu tava morta. Porque dura 2 horas, 2 horas e meia um jogo, né? 1 hora e meia, vai que seja. Já são aí, já tô contemplando 3 horas e meia, porque eu já treinei 2 horas. Aí pro terceiro, meu desempenho já caía. Quando eu tinha 3 jogos, porque ITF às vezes tem 3 jogos. Uau. 3 jogos. O último ITF, a minha simples foi 3 horas e meia de jogo, só que eu já tinha treinado de manhã. A minha dupla durou 2 horas e a minha mista durou quase 2 horas. Eu joguei 7 horas e meia de atividade física. Intensa. Eu fui embora quase que carregada, porque eu não aguentava mais. Mas eu fiz academia antes. Então, eu tinha esse ritual de me aquecer e muito. Eu chego, assim, meio que catando meus cacos já no final do jogo, né? E sempre perdia. Então, agora, o que eu faço? Aí, puxava a orelha, né? Você acha que você tem quantos anos? Isso você não vai aprender. Você não vai aprender mais nada, né? Antes de um jogo de campeonato. Então, hoje, me ajuda na minha ansiedade, porque todo campeonato, independente da grandeza desse campeonato, ITF, eu fico ansiosa, natural, porque eu sou competitiva, eu quero ganhar, então eu vou com essa... Eu faço 1 hora de atividade física, porque queimar energia me ajuda a melhorar o meu lado emocional. E nessa atividade física que eu tô fazendo, seja 1 hora batendo bola ou na academia, eu tô fazendo esse planejamento do jogo. Mental. Eu tô pensando como é que vai ser, como que ela é. Eu fico tentando imaginar minha adversária pra tentar eliminar os meus medos. Que aí eu falo, gente, não tô jogando com as profissionais, eu tô jogando com uma pessoa... E que bom que tem gente melhor que eu vou dar o máximo e que, quem sabe, eu vou aprender alguma coisa. Então, eu já mudei muito, já amadureci muito, né? Depois que eu comecei a treinar com o Glauco, porque ele fala assim, você não é a melhor e a única, Lisa. Tem muita gente melhor que você e tá tudo bem você não ganhar. Eu acabava meu final de semana. Eu perdi, eu não aceito perder. Pra mim mesmo, então, você me esquece. Né? Eu fico mal quando eu perco pra mim. Eu não tive cabeça pra recuperar o jogo, não parei, não fiz meus rituais durante o jogo, que é botar a toalha. Aí, ó. Olha lá. Respira, calma, concentra, olha pra bolinha, faz o movimento, vê o que você não tá fazendo, porque você sabe jogar, você tem velocidade, você tá com medo de bater na bola e errar. Bate na bola, né? Igual o Deilson. Bate! Então, eu tento pegar tudo que eu escuto e nesses segundos, gente, o pensamento vai... Né? Em segundos você pensa muita coisa. E trazer as coisas positivas. E aí, respira. Respira, que eu acho que é o melhor remédio, pra você sabe acalmar. que você tocou num ponto que me lembrou uma história interessante do Guga, que ele conta no livro dele que no primeiro Roland Garros dele de 97, ele era o azarão. E aí ele chegou, se eu não me engano, na semifinal com o Marat Safin, que era o último campeão. Eu não me lembro se ele era número 1 ou número 2 do mundo. Mas assim, qual era o desafio dele? Como é que eu vou ganhar desse cara? O cara, é o último campeão aqui. Eu sou ninguém ainda, não era o Guga. E aí ele conta que no jantar, antes do jogo, o Larry Passo chegou para ele, já sei como é que a gente vai ganhar. Ao invés de aquecer 1 hora antes do jogo, você vai aquecer 2. Como assim? Cara, é o único jeito que a gente tem de ganhar desse cara. E aí eles aqueciam numa quadra paralela, ele contando que ele começou aquecendo. E aí, 1 hora antes do jogo, chegou o Marat Safin na quadra do lado. Ele falou, eu errava todas as bolas e o cara acertava todas as bolas. Aquilo foi me dando uma raiva que eu batia cada vez mais forte na bola, no aquecimento. Aí ele falou que entrou tão pilhado tudo ali, que né? a hora que ele acordou, ele tava ganhando de 2-0 do Marat Safin. Resolveu tudo ali. Tem uma questão, já que a gente tá falando disso, que eu acho importante, que é assim, às vezes a gente entra no looping bem negativo, né? E isso eu tive, né? Tem até um pouco tempo.
eu fui tentar, né? E aí foi um erro de comunicação, de entendimento meu, que eu tinha que mudar minha empunhadura. E aí, mudou, você começa do zero. Uhum. Falamos Estou disso em ontem, né? desenvolvimento. Estou em desenvolvimento. Mas para quem não aceita o não jogar, o não performar, é difícil você aceitar começar do zero. Uhum. E aí, gente, mudei minha empunhadura e perdendo os campeonatos, perdendo. Você tentou ainda. Persistiu. Tentei. Eu fiquei umas 3 semanas com aquela empunhadura, aquele movimento diferente. E a minha bola não entrava e tava um horror. E aí eu só ladeira abaixo, aquilo impactando em tudo, que eu não sei mais jogar, meu Deus do céu. E você começa, né, com o chicote. O que eu fiz? Férias. Boa. Tirei 12 dias. Retiro espiritual. Retiro espiritual. Deixa eu sair dessa vibe que eu me coloquei. Uhum. Esquece o tênis, vai. Aí eu viajei com a minha irmã, fui fazer outras coisas, eu nem pensava, não assisti nada, eu me desliguei completamente. Uhum. E aí eu voltei. E aí quando eu volto, você volta de novo, Renovado. página em branco. É. Outra energia, outro modo. Nem me lembrava que eu tava naquela vibe, sabe? E aí eu comecei tudo de novo, aí eu conversei com o Glauco, aí ele falou, você entendeu errado, não é movimento, é isso, não é movimento, não é empunhadura, quando você receber essa bola, você faz esse movimento, não é pra você mudar 100%. Eu falei, nossa, eu entendi Olha que a só. comunicação, né, é o que o outro entende, literalmente, né? Exato. E aquilo ali virou um mix feeling, né? Que eu entrei nesse looping negativo e eu precisei sair para voltar e me reconectar. Então, o tanto que a gente é complexo e o tanto que o autoconhecimento ele é importante. Porque se eu insisto, né? Eu tô insistindo o que não era para eu insistir, porque eu entendi errado, e eu não vou performar e eu vou ficar cada vez mais me deteriorando, né? Que não é legal isso. Então, sai de cena, né? Afasta do problema. E porque você volta com uma outra, né? Até tem um cientista que ele fala que 95% dos seus problemas, eles não têm a dimensão real que você sente, porque você está emocionalmente envolvida no problema. Exato. Então, tenta sair um pouco para você racionalizar E ver que não é tão grande. e ver que não é tudo isso que você... Porque eu criei, gente, um monstro. Exato. Boa, vamos pro terceiro set? Boa. Que olha, o papo hoje tá bom, hein? Li, queria começar o terceiro set fazendo a seguinte pergunta que eu acho que, assim, do ponto de vista, essa semana até dei uma palestra para mulheres tenistas empresárias. Legal. E a gente falou bastante sobre isso. O que você observa, quais são os aprendizados que você tem no tênis que você traz para o meio corporativo? São vários. Primeira coisa, tudo você alcança com o tempo. Então, a sua maturidade profissional, ela vai vir desde que você se dedique, né? Nada é de graça. Então, tudo tem o esforço. Dedicação, levar a sério, né, as coisas pelas quais você se propôs a fazer. Então, nos treinos, assim como na vida profissional, eu sou muito comprometida comigo e, né, com as pessoas. Cuidar de si, independente, né? O mundo corporativo, ele demanda muito da gente. Então, você tem que se cuidar para você estar bem, para poder performar, né? Para chegar no resultado que é necessário. Graças à pandemia, as empresas começaram a ver que o resultado ele vem através das pessoas e que o resultado é consequência, né? De como eu trato este caminho. Exato. Então, deixa eu trabalhar o caminho, porque o resultado vai vir. Se eu não trabalhar o caminho, eu chego no resultado, mas a que preço? Sim. Né? Então, a gente tem... Então, a gente tem que ter esse autocuidado, autoconhecimento, que ele serve para o tênis também e para a vida profissional, porque na vida profissional você lida com muita gente diferente, né? Você lida com gerações diferentes, né? Com pensamentos e valores muito diferentes. E você tem que
ter o jogo, né? A gente chama de arena política, para conseguir transitar, né? E conseguir todos, né? Isso faz parte. E não impor aquilo que você acha, né? E sim trabalhar o diferente e ver que o diferente, ele tem o que você não tem. Deixa eu aprender com ele, que ele sabe que eu não sei. Então, ter esse olhar mesmo para a oportunidade, ao invés do... ele é assim, ele é um chato, ele é isso, ele é aquilo. É fácil a gente jogar adjetivos para as pessoas e se afastar de quem te incomoda. O difícil é você olhar e ter humildade e falar: você é bom nisso, hein? Eu não sei isso. Me ensina, né? Porque quanto mais velho, mais a gente acha que a gente sabe tudo, né? E a gente fica nessa postura. Exato. Então, Serginho, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje, a gente é um só, né? Não, antigamente entrou na empresa, aperta o disjuntor, que seus problemas estão pro lado de fora, porque aqui você veste a camisa da empresa. Oi, né? Não é faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato. Você é um só, e assim como na empresa o líder, ele precisa entender que ele tem que conhecer o time, né? A gente tem que se conhecer para entender que eu sou uma pessoa só e que se eu não tô bem, eu preciso comunicar, porque ele vai esperar 100% de mim e eu não vou dar 100% de mim porque eu não estou 100%. Né? Então, a partir do momento que eu comunico com o meu técnico, com o meu líder, ele entende como eu estou e ele vai ver o que ele pode fazer para me ajudar ou não. Se eu não falo, ele acha que tá tudo bem. E não tá tudo bem. E eu não vou chegar aonde eu preciso. E aí começam os rótulos e os julgamentos, os vieses, né, em cima das pessoas. Então, é saber falar, saber pedir ajuda, saber se entender, né? E falar: olha, hoje eu não tô bem, eu tenho um cliente super importante para atender e eu não tô bem. Você consegue me ajudar? Você vai comigo? Você quer remarcar para outro dia? Isso é super importante. A mesma coisa, o tênis. Tem dia que você não tá bem. Às vezes é melhor da WO, né? Porque você vai... Se eu sei que se eu perder, eu me chicotei, eu vou ficar mal, gente, pra que você vai se sujeitar a isso? Né? Às vezes você fala: podemos remarcar para outro dia? Pode, não pode. E se não pode, você quer ir? Saiba que você tem uma limitação ali, né? Pelo estado que você está hoje. E não se sinta mal por isso. O combinado não sai caro. E o combinado com você também não sai caro. Fique em paz, né? Li, você ouve muito... como que você dá conta de tudo isso? Você escuta de outras mulheres falando isso? Li, amiga, como que você dá conta de tudo isso? De treinar, de, tá num cargo que você tem uma liderança sobre pessoas, fazer o gerenciamento familiar, se cuidar, é muita coisa. E na vida urbana aqui de São Paulo que a gente sabe que cada... A gente não tem qualidade de vida. Então, como que é essa parte assim de, eu consigo performar em todas as minhas áreas? Conta o segredo pra tudo. Ai, meu Deus. E é aquilo que eu falei no começo, né? Eu cheguei num ponto de equilíbrio tão... aos 52, aos 50, né? Porque eu comecei... Acho que eu cheguei agora. Porque até agora, né? Meu pai é falecido e ele falava assim que você tem as fases da vida. Então, você tem a fase da época da faculdade que você tá plantando. Dos 35 aos 45, 50, você semeia, né? E tá solidificando. Dos 50, 55 em diante, você colhe frutos, né? Você não vai plantar, dificilmente alguém faz isso e tem sucesso. Então, eu acho que isso foi uma jornada, né? Uma jornada que não é de hoje. Hoje eu cheguei aonde eu estou pelo caminho que eu fiz. Então, hoje eu tenho o poder da escolha. E que quando você está no processo da formação, da solidificação, você não tem a escolha, né? Você tem que fazer. E você tem que abrir mão de algumas coisas. E na época, eu abri mão do tênis até pela disponibilidade e outra. O tênis é um esporte caro.
que ele é um esporte muito caro. Uhum. E quando eu era estudante, eu não tinha, né, como pagar. Uberlândia, tudo bem, é um preço. Uhum. São Paulo Paulo é outro preço. Então, eu não tinha essa condição até na faculdade, depois que eu comecei a trabalhar, eu não tinha. Então, você abre mão de alguma coisa. Tem gente que abre mão de ter família, porque tá focado na carreira e no esporte, né? Então, você vai fazendo esses combinados. E hoje eu dou conta de tudo porque eu tenho a minha própria agenda. Então, eu tenho, né, a minha empresa com a minha sócia, que é a House of Feelings, e eu bloqueio a minha agenda, e aqui eu não marco nada porque é o meu tempo. Uhum. Mas eu também sacrifico por eu bloquear essa agenda, eu fico até mais tarde. Uhum. Então, eu vou compensando. E aí, eu vou compondo, né, a minha agenda conforme eu tenho necessidade, né, e conforme vem a demanda do contexto. Mas é uma conquista, André, que eu tenho aos 52, por toda a trajetória. Não tem uma receita de bolo. Sim. Senão eu estaria numa ilha paradisíaca, rica, milionária, né? E o que é legal, assim, que eu tava comentando da palestra que eu falei para mulheres e das coisas que eu acho que, assim, que eu acho não, que você falou, que para mim é muito impactante, é esse paralelo entre o atleta e, no caso lá, as pessoas, elas eram empresárias, né? Mas eu acho que isso serve para todo profissional. É o quanto que a gente se preocupa em se preparar para ser atleta, mas o quanto que a gente não se preocupa para se preparar para o profissional, né? Da questão física, da questão mental, né? Da questão dos conflitos. Acho que é só pro esporte. Né? Da questão dos erros, como que eu lido com os erros do dia a dia. Então, assim, a gente tem que se preparar. E o esporte, o tênis, acho que todos os esportes com raquetes, mas o tênis, ele prepara você para isso. Você concorda com isso, Liz? A minha sócia, ela é Ironman. Uhum. Então, gente, é de uma dedicação. Disciplina. E ela fala, se as pessoas soubessem o quanto o esporte mudou a minha vida, ela falou, tudo melhora. A minha concentração, a minha dedicação, meu comprometimento, Isso. né? Até as suas escolhas. Nossa, eu vou comer isso? O quanto isso me custa? Até, né, você escolhe por uma vida saudável. Então, a gente não tem essa dimensão. E o que eu encontro hoje, infelizmente, a maioria das pessoas não faz esporte. Não faz academia. Uhum. Ai, para caminhar meia hora. Eu falo, gente, meia hora. Ai, meia hora. É um esforço tremendo. Então, a gente não tem essa cultura, sabe? Do movimento, do cuidado do corpo. A gente não entende o quanto é benéfico para tudo. Você dorme melhor, você tem, né, suas mais dores. energia. É anti-inflamatório, né? Ou seja, a gente não tem essa consciência. A gente lê, sabe, mas não faz, né? Esse é o comportamental. O comportamental. Ele é difícil. Tem até, né, até de empresa, assim, tem uma pesquisa que fizeram, vocês verem o tanto que é difícil. Para você mudar a cultura de uma empresa, ela vai de 4 a 5 anos. Por quê? O comportamento das pessoas. Quando você vai ver o que elas estão fazendo, o que faziam antes. Então, para você ter novos comportamentos, né, que a empresa deseja para ela chegar onde ela quer, né, nova liderança atuando diferente, mais humana, com feedback mais... Quando você vai ver, eles estão lá, batendo nos funcionários, ofendendo os funcionários, fazendo a mesma coisa. Então, é um processo. Mas tem que começar para ver, sabe? Não pode ficar, um dia eu vou começar, não, um dia eu vou fazer academia, um dia eu pago academia e não vou, né? Isso aí é muito comum. Mas o esporte, ele é fundamental para a vida profissional. Te ajuda e muito. Sim. Por isso que você até vê, Sérgio, que a maioria das pessoas, CEOs, grandes executivos, eles são muito disciplinados com a parte esportiva. Né? Eles competem, eles querem performance, e o quanto que esse reflexo traz na vida diária do executivo. E tanto que, às vezes, até quando a gente
tá conversando com eles, eles informam que o trabalho é o que ele pensa em segundo plano. Uhum. Porque ele prepara tanto o dia para treinar, para se exercitar, que É o isso trabalho é uma consequência. Isso mesmo. Ah, agora eu vou trabalhar. É. Mas a missão principal dele é a atividade física. Ó, isso aqui que eu tenho que. A minha meta é essa, né? Mas Ainda sabe o mais que quem eu treina para o escuto? Ironman, né? Ah, mas ele é o CEO, né? É. Ou seja, né? Parece que ele tem mais Ele tempo. tem tempo, né? Ele tem academia na casa dele. Então, nós réis mortais, né? Ó céus, ó vida, ó azar, Aham. não conseguimos fazer uma academia, né? 2 quarteirões da minha casa, mas o CEO, né? Porque Mas ele acorda às 4 da manhã. mas ele acorda. Você sabe que uma vez, acho que isso A gente tem só vê o- tem uns 3 anos mais ou menos isso, e eu tive um pouco desse conflito com o meu time. Porque eu tô na Vila Olímpia, ali tem né, muitas empresas e tem muitos CEOs, muitos diretores que vão na clínica. E qual era o conflito? Os caras falavam assim, poxa, mas esse cara, ele não consegue entender que ele tem que dar um tempo, que ele tem que treinar menos, porque ele tá com muita atividade, tá com, assim, né? Aí eu comecei a entender que eram essas pessoas, né? Ou seja, pessoas que exigiam uma alta performance no trabalho e por isso eles tinham alta performance no esporte. É. E aí eu tive que parar e ensinar para os meninos isso. Então, entenda, esse é um perfil de pessoas que nós atendemos. Isso é o combustível. O cara usa isso aqui, amigo, para ele ter isso aqui, ó. Para ele ter performance empresarial. E não vai pensando que ele tá assim porque ele acorda às 10 da manhã. Ele acorda às 4 às 5. Tem cara que treina das 5 às 7 da manhã. Das 7 da manhã ele leva o filho pra escola, toma café, aí que ele vai trabalhar. Aí trabalha até às 10 da noite. Não fala pra ele parar. Não existe essa opção. Não existe, Não exatamente. existe essa opção. Não existe É a essa mesma opção. coisa, né, da minha fascite plantar, o Serginho, que eu faço, né, cuidados com a physiotraining. De falar, Lízia, joga menos. Eu vou, não, amor, né? Os meninos todos te falam isso, né? Todos. Eu sou um dos poucos que falam, já entendi, Isso cara. não está. Não tá, não. Não é por aí. Não Exato. é essa uma moeda de troca que Não você vai tá, me ajudar. Você vai ter que ter outro repertório, porque não é treinamento. É que faz parte do processo deles falarem, né? Mas entender, e é isso que eu queria colocar para vocês. Assim, da minha experiência com atletas, falando muito, porque eu gosto muito dessa parte mental, exatamente porque eu entendo que o que me diferenciou dentro da fisioterapia esportiva foi entender a cabeça do atleta. Como ex-atleta que eu fui de triatlon. Então, a minha dedicação, o meu comprometimento sempre foi muito alto e a minha autocobrança também. Então, quando o cara chegasse para mim e falasse isso, eu falava, cara, desculpa, amigo, eu vou procurar outro. Então, eu tive que começar a entender melhor a cabeça do atleta. E eu falo isso hoje. Hoje eu vejo um atleta de tênis, eu não olho você como uma dor. Eu olho você como uma pessoa dentro da quadra querendo o seu melhor. É isso mesmo. Muda Isso tudo, né? muda tudo. Muda o resultado, muda como eu enxergo o meu cliente, o meu paciente, o processo que você atleta. vai fazer com ele. Todo o processo muda e muda essa coisa do discurso também, porque eu não posso chegar pra você e falar, filha, você tem que parar, ficar quietinha, não. A gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Até porque, assim, se você fala para, sem entender quem é a pessoa, né, você tá tirando dela tudo isso que eu falei. O prazer, a terapia, a leveza, né? Você tá tirando tudo. Como que essa pessoa vai ficar muito pior? Pior. Então, é entender o peso que tem na vida dela aquilo que ela tá fazendo, né? Que tá Exato. lesionando ela. Então, vamos ver como que nós vamos fazer esse xadrez. Que se você parar, piora. Não piora a dor física, mas piora a dor emocional e mental. E aí, você tem um outro problema. Né? Então, é isso e mesmo. quando a gente fala de atletas como você que quer desempenho o ano todo, se você para, você também vai perder tempo de quadra, você vai perder percepção de bola. Então não é só um prejuízo físico, tem um prejuízo técnico e emocional também aí junto, né? Que você vai ter de performance, né? Performance. Que você vai ter que correr atrás, é isso. Essa é a equação que a gente trabalha hoje. Tem vários pontos mesmo. O André pode falar um pouco, né, André? Você vem daquela ortopedia que o cara falava assim, toma anti-inflamatório e fica em casa parado, né? Ó, se precisar, eu vou falar em todo o programa isso. Não vai parar de fazer exercício físico. Você vai continuar treinando, porque o efeito comitiva da atividade física é tão grande, de todos os benefícios que traz, que retirar alguém do treino para tratar uma lesão ou para corrigir algo da saúde
traz um impacto muito pior. A gente vai fazer exatamente o que ele falou. A gente vai fazer o jogo de xadrez. Como eu vou manter você ativo e cuidar de você em paralelo. Esse é o grande segredo. Mas por isso que a gente que vive o esporte e trabalha com atleta, a gente tem que transmitir isso até para a pessoa que não é de alto rendimento, porque às vezes tirar aquela academia que ela faz vai depreciar tanta saúde mental dela que ela vai desenvolver uma depressão, ela vai começar a engordar, ela vai começar a ter uma compulsão alimentar, o intestino vai começar a ter algum problema. Então, isso porque você teve o poder da palavra de falar, você está proibida de fazer exercício físico. Então... Nossa, o que a gente ouve das pessoas E detalhe, né? O médico proibiu, eu acho isso. Então, falando agora você como psicóloga, porque isso, assim, é muito ruim. E quando eu percebo que esse atleta vem pra mim de um outro profissional de saúde que falou isso, o impacto é muito maior. É. E como é que você A minha vê vontade isso? é falar assim, troca de médico. E você tem certeza que ele falou isso? Para. Tem certeza que é pra parar? Não pode mesmo, realmente. Gente, eu tento, sabe? Vai parar por quê? Mas ele te falou por quê? Mas o que ele falou que vai acontecer se você fizer? E assim, primeiro que a gente, médico, a gente não pergunta. O que o médico fala é Deus falando. Né? Eu sou filha de médico, meu irmão é médico, então conheço bem este perfil. Questione, não. Questiona a gente. Não questiona, não pergunta. Essa doença é hereditária, ela é desenvolvida, ela tem cura, ela não tem, ela vai ser pra sempre, eu vou tomar remédio, não vai fazer mal, é um remédio. Não pergunta, né? Você tem isso, a melhor coisa a fazer é isso. Pronto. Então, infelizmente, aí quando você fala assim, meu médico falou que eu não posso. Aí não pode por quê? Mas você pergunta pra ele, o que vai te causar? Eles nem sabem me responder. Eles nem perguntou. Serginho, eu nem entro nessa seara, porque, né, eu vou me meter onde não tem tanta informação. Mas a minha vontade é falar assim, troca de médico, porque ele não é bom. Ou do jeito que você tá, você não tá bem, né? Não tá te enxergando, né? Você não tá te enxergando. Boa. Ouve outra pessoa, né? Um outro especialista, porque... Supondo que eu tô com um atleta que eu não consigo avançar na performance dele por conta de questões realmente psicológicas, emocionais. Como que você trabalha com alguém que está vivendo esporte, realmente eu preciso gerar essa performance? Como que você equilibra esse mental para gerar essa performance dentro da quadra? Primeiro você tem que entender aonde qual é o toco que ele tá amarrado, né? Digamos assim, vocês conhecem essa metáfora do elefante? Que toco que ele tá amarrado? O que tá impedindo, ou qual é o gatilho que ele tem que tá impactando a performance dele? Então, tem que entender a causa, né? Qual é a origem disso? É um bloqueio mental? É algum problema mesmo, né, que ele está vivendo? Extra quadra. Precisa fazer uma investigação, porque se tem impacto, se está impactando, então tem alguma causa. Sim. Então tem que saber para cuidar, né, para que ele volte a performar. Se ele não cuida, se ele não vai atrás, não investiga, ele vai mal aqui. Aí vai virar um bololô só. Sim. Ele vai mal nos dois. Daqui a pouco ele tem 2 problemas. E tem alguma E as pessoas não investigam, tá? Psicóloga é de louco, ainda eu vou falar um pouco sobre isso. E tem alguma estratégia? Tem uma bola aqui que eu tô vendo as perguntas também. Tem alguma estratégia que você usa, assim, para você começar a gerar esse treinamento mental num paciente seu? Eu não atendo paciente pessoa física. Eu atendo pessoa jurídica, mas a gente atende pacientes que estão passando por várias situações na vida, luto de mudança, né? Não necessariamente luto de perda.
Um bom exercício é converse com pessoas. Conversa com alguém que você confia. Porque quando você conversa, você se dá a oportunidade do outro te questionar sobre aquilo. E quando ele te questiona, você pensa, né? O que você sente, o significado que aquilo tem para você, por que aquilo é um problema para você. Então, converse com as pessoas, não engula choro, né? Não acha que vai passar. Não acha que é coisa da sua cabeça, né? Se tá te incomodando, você tem que entender o que tá te incomodando. Compartilhar. tem que Compartilha. misturar, né? Mas, André, a gente aprendeu a não demonstrar nossas vulnerabilidades. E, aliás, alguém falou pra mim que falar de sentimentos é tão importante, Importante quanto falar de resultados. Boa. Você guardou essa, hein? Eu não tenho. É o nosso slogan da House of Feelings, né? Falar de sentimentos é tão importante quanto falar de resultados. A gente entende que não fala, Serginho, você vai se expor? Pra quê? Né? Pra que você vai? Ser fraco, né? Vai demonstrar que você errou, né? Que você fracassou, que você não tem habilidade pra isso, pra aquilo. E se ele te julgar, e se ele te rotular, e se ele te prejudicar, e se ele te demitir, não fala. E no fundo, a gente morre de vergonha do que a gente sente. Então, a gente não fala. A gente precisa aprender a falar, né? Mas como a nossa cabeça, ela tá há 500 mil anos atrás, na época do Homem das Cavernas, a gente não desenvolveu o lado emocional. Por isso, né, a gente é como o Homem das Cavernas. Or fight or fly. Né? Ou você luta ou você corre. Eu até dou muito esse exemplo em reunião, né? Tô lá em reunião e tem alguém falando assim pra mim: você não bateu meta, você é isso, você é aquilo. Ou eu subo no meu tamanco, no meu salto e me defendo, né? Porque você tá me atacando, eu tenho que sobreviver e vou discutir com você. Ou eu saio correndo, mas não posso sair correndo da reunião. O que eu faço? Eu me calo. E fico ali. E absorve aqui. Absorvo, né? E fico apanhando. Então, a gente não aprendeu a conversar, a falar. A gente não tem maturidade emocional para isso. Mas um ponto, né? Respondendo a sua pergunta é: converse com as pessoas. Que você confia e que você gosta, sabe? Assim, nossa, ela me escuta, ela não me julga, ela quer entender. Então, esse seria o melhor caminho. Ou, no caso, um profissional, né? Sabe que você me lembrou agora de um exemplo que mudou muitas coisas na minha empresa. Porque eu tenho uma reunião com o meu time da manhã toda segunda às 10 e com o time da tarde toda sexta-feira às 15 horas. E antes eu começava a reunião, porque a gente é muito pilhado, né? Gente, olha, tem isso, tem aquilo, não sei o que. Hoje eu abro as minhas reuniões assim: bom dia, boa tarde, gente. Como foi a semana de vocês? O que vocês têm pra falar pra mim sobre essa semana, a última semana? Trazer o elemento humano. Cara, isso muda completamente. Porque as pessoas se sentem à vontade pra falar. Mas o cara que não falava, ele fala assim: Sérgio, eu quero falar um negócio. Poxa, eu observei um negócio aqui, tem uma sugestão. A sugestão dele muda a semana de todo mundo. Você pode começar, né? A gente fala isso muito para liderança. Traz o elemento humano à mesa. Então, por exemplo, o que de bom aconteceu no final de semana de vocês? Então, você já... Nossa, o que de bom... Não sei, né? Deixa eu pensar. Porque a gente não pensa, né? A gente só vê Ou, passa um vídeo... Posso te mandar alguns, né? Sei lá, vulnerabilidade. Quais são as vulnerabilidades desse time? O que a gente tem aqui? Então, sabe, começar... pega um artigo, uma frase, lê aquilo e fala: gente, o que vocês acham desse... O que a gente pode implementar disso no nosso time? Sabe, você vai fazer... Ou você delega. Amanhã, na próxima reunião, eu queria que o fulano de tal trouxesse, né, um texto, um videozinho curtinho de 1 minuto. Então, você começa a delegar deles para eles também trazerem coisas legais para vocês falarem, né, começarem a reunião. Sim. Isso é legal. Exercício mental, né? Porque, né, a gente vai pra reunião, sabe o que você vai falar. É problema, é meta, é isso, é aquilo. Isso, é chato. É chato. Ai, eu já vou até assim, ó. Pode começar, né? Já sei. É chato. E então, você
surpreende a turma, né? Você conhece as pessoas fora crachá, né? Quem são, como elas estão. Muda um pouquinho a dinâmica do seu time, né? Fala sobre outras coisas. Isso é legal. Eu gosto de falar Ajuda. numa palavra como foi a semana pra vocês. Isso eu faço todo sábado. Aham, Aí geralmente eu faço isso, aí eu monto uma frase com as palavras que eles colocaram. aham. Cara, isso é muito legal. É muito legal. Dá engajamento, as pessoas curtem. Aí eu falo, cara, palavra pra semana que vem. Aí segunda-feira a gente abre a semana Aham, aham. que é humanizar, né? É isso mesmo. E isso a gente foi aprendendo, cara, André, ao longo do tempo, cara. Porque assim, eu também era muito assim, que era a minha pergunta pra você. Quando você pega líderes que são muito resistentes, que estão lá no passado, com essa coisa, eu mando, você obedece. E a gente tem hoje uma geração que é completamente diferente. Não funciona. Cara, Não. eu estou aqui porque eu quero, estou aqui porque tem um propósito nessa É, empresa, gay, e os valores aqui batem com o meu, que é a geração nova. É isso mesmo, é isso mesmo. Como é que você lida com isso? É isso com mesmo. esse líder? Então, esse líder ou ele aprende ou ele tá fora do jogo. Ou ele vai ter pessoas que obedeçam ele o tempo inteiro. Qual é esse tipo de perfil? Não desenvolve pessoas, as pessoas não são criativas porque elas não têm autonomia e elas não têm, elas não são elas mesmas. Ele vai, né, querer inovação, flexibilidade. Não tem desse time nenhum tipo de nada diferente, porque elas estão ali obedecendo. Então, ou ele aprende, ou ele vai ter o time pedindo demissão dele. Né? Isso é fato. Porque o maior problema hoje das organizações é aquilo que a gente estava falando, né? Porque na minha época, eu tô aqui, né, já tem 30 anos, né? E eu sempre fiz assim. E a minha época, 2 anos atrás, já não é mais época, né? Porque, exatamente. Então, o colaborador, ele entra, ele gosta da área, ele gosta das pessoas, ele gosta do trabalho, mas ele não se identifica com o estilo de liderança. E ele pede pra sair, Serginho. Ele olha, ele não se inspira no líder, ele não admira o líder, ele não confia no líder, porque ele tá preso no toco do passado, né? O que me trouxe até aqui é incapaz de te manter. Você precisa revisitar a sua prática daqui pra frente o tempo inteiro. Eu fui num evento que teve em Austin, que chama SXSW, que é o maior evento do mundo de futurismo. Eles falam do futuro até 2070. Legal. E eles falaram que o profissional do futuro, o bom profissional do futuro, ele vai ter 2 características bem importantes. A primeira é a velocidade de adaptação à mudança. Então, isso aí vai ser um diferencial competitivo, porque vem tanta coisa. Eu fiquei ansiosa lá, por vir tanta coisa acontecendo. Falei, as pessoas vão adoecer, porque Muita coisa, é muito louco. Hoje muda muito rápido. E o segundo eles falam assim que a inteligência artificial hoje, né, o chat, por exemplo, ele tem um QI de 132, mais do que o ser humano. Ou seja, não importa mais sobre o quanto você conhece, porque a gente pode fazer pesquisas que conhecem mais do que você conhece. Então, seu diferencial competitivo não é mais o seu conhecimento, mas vai ser o poder de colaboração entre as pessoas. Então, o quanto eu conheço, o quanto você conhece, o quanto você conhece, que juntos a gente vai encontrar uma solução para o problema. Então, poder de colaboração. E respondendo a sua pergunta, que foi... Eu perguntei como que você lidava com esses líderes. Com os líderes. Então, o líder que ele não tem esse olhar para adaptação e para ele mudar o estilo dele, ele tá fora do jogo. Ele vai ficar em empresas, né, que... E a boa relação com pessoas, né? Entender que pessoas são pessoas, né? Exatamente. Por isso que quanto mais a gente tiver esse conhecimento rápido, né? Começou pela internet, agora vem inteligência artificial, cada vez vai evoluindo. O lado humano, ele se torna algo mais precioso, né? Porque é isso que vai diferenciar os líderes. Porque todos os líderes vão ter o acesso à mesma informação. Mas qual aquele que vai sobressair? Aquele que sabe liderar a equipe, que sabe fazer uma cultura dentro da empresa, a gestão de pessoas. Então, isso não é algo que a máquina vai ensinar. Ela vai te dar as diretrizes, mas quem vai conseguir aplicar ou trazer
isso tudo que a gente está conversando e criar esse sentimento, essa emoção, é a pessoa. É Né? isso Ela que está mesmo. por trás isso dessa informação. E isso já está acontecendo, eu já consigo observar isso. A geração mais nova não se encanta, não é o valor do salário. É o engajamento com o propósito e com os valores da empresa, amigo. É isso. Eu tava com É o só caso isso. de uma cliente de 27 anos, que ela tava numa empresa super legal. E ela pediu demissão. E ela ia ser promovida para ser líder no Canadá, né? De uma unidade e tal. E ela pediu demissão. Porque ela quer trabalhar numa ONG, né? Por umas causas e tal. Aí o líder dela chegou e falou assim: como assim demissão? Você vai pedir demissão, vai trabalhar numa ONG e o seu INSS? Ela falou, meu quê? Eu não se preocupa com isso. Aí ela falou, você acredita que ele veio falar do meu... Tô lá preocupada com o INSS. Ela falou, foi um caminho errado, que ele veio tentar me reter. Sim. Não o INSS, pelo amor de né? Não é isso, tem outras formas. Não tem propósito, fontes né? hoje. Então, você vê onde que tá, né? Vai convergir, né? Se a gente não entender que as pessoas mudaram, o cliente mudou, as necessidades mudaram. Né? A Exato. gente fica para trás mesmo. É complicado. Até a psiquiatria fala que o nosso emocional não acompanha a velocidade de mudança do mundo. Então, mudou. Adaptei, sofri, adaptei, mudou. Aí você, não acredito. De novo? Mas como assim? Gente, mas acabamos de mudar. Nossa, né? Demora uma vida para a pessoa entender. E aí é isso que eles falam. Não, meu amigo, né? Vamos lá, mudou. Abandona, né? Até Já foi. Já foi. Eu fiz um mestrado de como as empresas podem ajudar emocionalmente as pessoas na fase da pré-aposentadoria. Porque a gente só se preocupa com o lado financeiro e não Com a saída. com a saída, né? E a mudança. E aí o aposentado, né? A pessoa se aposenta, gente, o aposentado, ele é doente, né? Ele só tá em fila tomando remédio, acorda 15 comprimidos pra dor de não sei o que lá, não sei o que lá, vive em médico. E porque a gente não faz o lado emocional, Comparação, né? Ele então, até pegando o gancho a limitação física, ela é uma preparo emocional, que você tem que aceitar que fisicamente você é todos os dias uma pessoa mais velha. E você vai ter limitação. É importante você entender isso, para você não virar uma pessoa revoltada. Aposentadoria vai chegar, né? Então, eu preciso abandonar as minhas roupas velhas, né? E vestir novas roupas, porque a minha vida mudou. Mas a gente não se prepara para essa transição. A gente sabe que a aposentadoria vai chegar, mas a gente vê ela lá longe e ela chega. E aí vem o luto. E o brasileiro entende a aposentadoria como fim de vida. Como aos 60 anos, em plena condição física, cognitiva, social, eu posso ainda performar por mais 20. E ele para, né? Brutamente ele para. A E empresa não fala, se prepara também, né? tchau. E ele não se prepara para a terceira carreira, porque é uma terceira carreira diferente. E aí ele se vê assim, os homens principalmente. Eu vou acordar, vou ficar no sofá, minha mulher vai falar, vai fazer feira de rua, né? E assistindo aqueles programas da manhã, né? Bom dia, não sei o que lá, da mulher, da Exatamente. cozinheira. E é isso que ele se vê. Então, realmente ele adoece com todo esse contexto. Que ele não é muito positivo aos olhos de quem não se preparou. Legal. Bom, Vamos o fazer. papo tá demais, né? Tá. Mas vamos fazer o fechamento? Vamos lá. Perguntinha? Você que gosta dessa pergunta? Perguntinha ali, a gente tem um encerramento do programa que a gente vai fazer uma pergunta meio mais do que capciosa do que a gente já fez hoje, mas baseado em um movimento do tênis que você acha que é o que seu melhor, é ponto ganho. E eu vou falar entre eles e você vai escolher qual. Topspin, slice, smash, saque, voleio. Qual desses que eu citei que é o seu melhor, é o golpe de confiança? Não é topspin, não é slice, não é smash.
O saque pode ser, mas é o voleio na rede. É, o voleio, Ó. você pode escolher o voleio na rede, que eu Legal. amo volear, amo volear. E o voleio na rede, ele é aquela subida na rede, né? Que às vezes você surpreende o adversário e você vai pra matar o Matar. né? Winner. Então vamos de acordo com o que você me trouxe. Como que uma adversária sua ganha o jogo teu? Qual que é o teu ponto fraco que você vai revelar agora pra sua adversária? Bola alta. Não dá pra jogar com a Carol, né? Não. Definitivamente, né? Mas vai ganhar fácil. O balão, né? Famoso Não que eu balão. desista. Eu vou lutar até a morte. Mas é assim, gente, eu não tenho paciência. A bola É. tira do sério. Tira do sério e aí eu fico inconformada. Não é possível. Ela mandou bola alta. Não é possível. Ela não sabe jogar, gente. Isso aqui é um nível A e ela tá jogando balão. Eu não tô acreditando. E eu entro nisso, sabe? Aí eu perco. Você Porque eu fico inconformada com esse jogo. Nós tivemos um Mas é um episódio jogo, né? aqui que a Carol Haddad, que é prima da Bia Haddad, contou uma história de que ela nunca perdeu pra Bia quando era criança. E aí o André perguntou como que ela jogava. Balão! Uma bala- Ou seja, nem a Bia tem paciência pro balão. Não, eu me identifico então com a Bia, porque eu não tenho paciência. E pra mim, quem joga balão não sabe jogar mentira. É um jogo, mas Mas não é. é injusto. É Ele tecnicamente injusto. feio também, Ele é né? injusto, ele é injusto, eu acho. Muito bom. Muito Lê, só agradecer a sua presença. Ah, imagina. A gente foi um ficaria aqui, prazer. né, por muitas horas. Excelente papo, obrigado mais uma vez. Eu que Você agradeço. brilhantou aqui. Muito Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres. Olha, mulheres, dicas fantásticas aqui em relação a se você tá parada, voltar à atividade física, esportiva, se quer começar no tênis, poxa, nunca é tarde para começar, né, Li? Trabalhar toda essa parte mental para você que é empresário, que quer também ter uma performance profissional, que tem grandes exemplos aqui, né, André? É isso aí. Acho que hoje a gente falou de pontos importantes, né? De performance, de gestão empresarial, health span, que é essa capacidade de você melhorar com o envelhecimento sua vida, do poder feminino, né? De liderar, de performar, de competir. Então, muito rico. Eu queria agradecer também, além dali, a Eliana Carvalho, né, Opa. pelo apoio aí de toda a nossos Nutrição, né? nossa nutrição aí saudável. E Li, você sempre será bem-vinda. Eu imagino que o quanto que você trouxe isso é o quanto que você emprega na quadra e traz dificuldade para suas adversárias, que agora elas já sabem o seu ponto fraco. E a gente tem que jogar nós dois, né? Agora descobriram. Agora Desafio feito, hein? todo mundo descobriu por que ela é temida, né? Você sabe que agora eu vou contar a história que eu queria contar no final. A gente faz os eventos da Play Tennis. Então, quando a gente tá lá na maca e as meninas chegam, aí uma comenta com a outra: quem que vai ser essa adversário? É a Lisa. A outra fala: ixi, dançou, cara. A menina já perdeu ali na maca. A gente já sabe disso. Quando levanta, fala: já perdeu. Que ela é temida mesmo. Parabéns, obrigado. Obrigada, Felicia. gente. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Vamos dar um tchau pra Tchau, câmera tchau. aqui. Tchau, Até a gente. próxima. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.